Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, parte 2. Hoje o vídeo será um pouco mais curto, em função de questão do tempo aí que está fechando, a gente está com medo de a energia acabar, então o vídeo será um pouquinho mais curto. Mas temos bastante conteúdo, né, para conversar. Hoje vamos falar sobre adultério. Vamos começando então. Item 8.2, pecado por pensamentos, adultério. Item 5. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus, versículos 5, 27 e 28. 6. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, para designar o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nessa passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se vergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. Marcos 8, 38. Então, aqui vamos compreender o adultério, né? Mas vamos compreender esse adultério no sentido de uma adulteração, né? O adultério aqui seria trair a lei divina. Veja, a lei divina, não a lei de Moisés. Essa lei divina que diz: você vai se sentir bem por ter feito isso e vai se sentir mal por ter feito aquilo. Entendeu? Nas palavras de Jesus, o que pode retirar disso é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu vou traçar aqui um caminho, um exemplo de conduta. Um exemplo de conduta, algo verdadeiro. Um caminho, ou seja, um caminho, ele exige a ação para caminhar. Entende? Você opta para fazer a caminhada ou não. Você decide se vai correndo ou se vai engatinhando. Então, Jesus coloca um exemplo de modelo. Se você sai desse modelo, aí você está cometendo um adultério. Você está cometendo um adultério dessa ideia de Jesus. Se para você é importante a aprovação dessa ideia de Jesus, se para você é importante a aprovação de Jesus, é importante que para ser visto por ele, você precisa estar no caminho de vista dele. Entende? Você precisa estar no caminho da vista dele, onde é o campo de vista de Jesus. Então, olhando para o caminho que ele trilhou, se você sai do caminho que ele trilhou, ele não te vê. Didaticamente seria isso. Mas ele não te pune pelo fato de não estar te vendo. A punição por si é não estar naquele caminho. Em frente. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Item 7. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições.
conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, lá no primeiro parágrafo, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Então, quem tem puro coração não pensa no mal. Se ele não pensa no mal, ele não vai fazer maldade. Mas quem tem impuro o coração pensa no mal. Mas essa pessoa que pensa no mal é suficiente, perspicaz, para ativar, para atuar no bem. Entendeu? Ela pensa no mal, mas tem uma postura no bem. É aí, né, que você cria aquele falso profeta, aquele lobo em pele de cordeiro. Continuando o texto. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Se há uma condenação de pecado, porque ele condena o pensamento, pois é sinal de impureza. A partir do momento que você pensa em algo de maldade, você já não está puro, concorda? Então, o que significa isso vindo de Jesus? Como que a gente aplica esse conceito nos ensinamentos de Jesus? Jesus acolheu a prostituta. Jesus acolheu o corrupto. Zaqueu era corrupto, né? E Jesus foi jantar na casa dele. O que está sendo dito aqui é: eu prefiro que você seja ruim e demonstre de fato essa personalidade, do que você fingir-se que é bom. Continuando o texto aqui. Cumpre se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre arbítrio. Então, sintetizando, é isso. É o meu livre arbítrio que vai definir se eu vou ser adúltero, se eu vou ser correto, se eu vou ser corrupto, se eu vou ser submisso, se eu vou ser o lobo, né? É o meu livre-arbítrio. Eu que vou decidir o caminho que eu vou tomar em frente. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele que finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Aqui ele sintetiza tudo isso que a gente passou até aqui, né? Esse desejo interno no mal, no pensamento, ele vem e é produzido dentro de nós.
é a questão de você dizer assim, ok, eu estou pensando nisso, mas não vou fazer isso. É a luta contra si mesmo. É a luta contra aquilo que está sendo, contra essa intuição que está sendo produzida dentro da nossa cabeça. Como esse último parágrafo diz, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado, né? Se nada vem à sua cabeça no que se refere a um pensamento de maldade, em algo que você possa fazer contra outra pessoa, já há um progresso realizado. Naquele a quem essa ideia pode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se, ou seja, o pensamento vem, mas você repele, fala, não vou fazer isso, não vou. Já há um progresso em via de realizar-se. Naquele que finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. O mal vem e você simplesmente executa, você concretiza o pensamento de maldade, né? Em frente. Aqui a gente finaliza a aula, o curso, a aula de hoje, o nosso encontro de hoje, porque, como eu disse, estamos com o tempo fechando cada vez mais forte aqui, e eu estou com medo de perder essa gravação. Mas a gente se encontra na próxima semana e desejo de coração que a sua semana seja efetivamente de grande produtividade e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.